De uma coisa temos certeza absoluta. Temos 3 Pedros diferentes no Novo Testamento. A vida espiritual de Pedro relatada nos evangelhos era cheia de altos e baixos, mas no livro de Atos ele é uma pessoa muito diferente, sem tantos altos e baixos. Nessa fase a vida de Pedro não era mais uma montanha russa com dias lá em cima e outros lá embaixo. A vida espiritual de Pedro no livro de Atos era mais nos lugares altos. O Pedro do livro de Atos era um homem estável, sem tantas intempéries. Depois do Pentecostes, parece que Pedro não teve mais dias lá embaixo. A razão disso foi o próprio Pentecostes. O Pedro do livro de Atos era um Pedro que andava pelas ruas e se sua sombra passava por alguém doente, pois a pessoa era curada. O pobre, o doente, o aleijado ou aqueles que eram carregados, todos queriam estar por onde passasse a sombra de Pedro. E se acontecesse de sua sombra passar por eles, eles eram curados. Este era o Pedro do livro de Atos. Contei tudo isso para dizer uma coisa. Quando você estiver lendo as epístolas de Pedro no final do Novo Testamento, você encontrará um terceiro Pedro. É muito importante que você saiba, quando estiver estudando suas cartas, que Pedro é esse. Compreenderemos melhor a verdade que Deus tem para nós nestas cartas se conhecermos o Pedro que as escreveu. O Pedro que escreveu estas 2 epístolas foi o velho Pedro. Pedro já tinha aprendido que era ninguém. E que Deus pode fazer através de alguém que sabe que é ninguém. Este Pedro era um velho pastor quando escreveu estas cartas. As cartas de Pedro, de Tiago e o livro de Hebreus foram escritas para os judeus seguidores de Cristo, espalhados por toda a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eles tinham se dispersados por causa da perseguição. Pedro estava em Roma. Quando Pedro fez referência à Babilônia, na verdade ele estava falando de Roma. Pedro sabia que a perseguição em Roma estava piorando e que ia se espalhar para as províncias para onde os judeus cristãos tinham se dispersado. A principal preocupação de Pedro ao escrever as cartas era, como pastor, consolar e confortar aqueles que estavam em sofrimento. Esta foi a principal razão das suas 2 cartas. Pedro mencionou o sofrimento 14 vezes apenas na primeira carta. Existem algumas revelações que eu quero compartilhar com você à medida que lermos juntos as cartas de Pedro. Pedro era analfabeto, não sabia ler nem escrever. É por isso que no final das suas cartas está escrito: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá.